Outra doutrina que surge no século XIX é a doutrina do dispensacionalismo. Essa doutrina, lá em torno de 1850, mais ou menos, ela faz uma revisão dos textos escatológicos e cria principalmente a que a gente vai chamar da doutrina do arrebatamento repentino, arrebatamento súbito. Então é possível que muitos de vocês já ouviram alguma coisa como assim: Jesus está para voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar agora. E se você não estiver preparado, ele leva a igreja e você fica. Né? Nem vai para andar de baixo, você fica aqui no começo. Né? Por quê? Porque a ideia daqui vai vir a grande tribulação, aí vai vir o anticristo, aí vão vir as pragas, aí vão vir não sei o quê, e a qualquer momento está para acontecer o arrebatamento. Então essa doutrina ela é criada no século XIX também, porque eles começaram a ler os textos de Apocalipse, os textos escatológicos, eles começaram a ver a presença do anticristo naquelas passagens, como alguém que governava o mundo inteiro. E aí eles começaram a falar assim: não, o nosso mundo é cristão. Se o nosso mundo é cristão, principalmente nos Estados Unidos, que era um país predominantemente evangélico, se o nosso país é evangélico, nós nunca nos renderemos ao anticristo. Nós nunca vamos aceitar que alguém com esse perfil aqui nos diga o que fazer e governe a gente. Então, se a Bíblia diz que isso vai acontecer, significa que antes Deus tem que tirar a gente daqui, para que então o anticristo possa governar sobre os ímpios e possa desenvolver a sua ideia. Então, a doutrina do dispensacionalismo, ela surge para fracionar a Bíblia em etapas. Então, você tem a dispensação da inocência, que era na época que Deus tinha criado Adão e eles ainda não tinham pecado. Depois você tem a dispensação da consciência, que é quando o pecado chega. Depois você vai ter a dispensação de Noé, que é na época que depois tem o dilúvio, Deus dá algumas leis ali para Noé. Depois você vai ter a dispensação da lei, que foi de Moisés até a vinda de Jesus. Depois você vai ter a dispensação da graça, que seria o tempo que nós estamos vivendo agora, que não é mais a lei, agora a salvação é pela graça, mas depois vai entrar na dispensação da tribulação. E que para isso acontecer, a igreja seria retirada da terra. Então essa doutrina espalha. Ela é bem ocidental, bem consumista também. Né? Que é aquela ideia de tipo assim, não, eu jamais poderia passar por perseguição. Sem pensar que você vai lá na China, vai lá no muçulmano, não sei o quê, e os caras vivem perseguição todo dia. Então, assim, o anticristo chegar para eles, tanto faz. Né? Eles já vivem essa realidade. Né? Mas na nossa perspectiva capitalista, consumista, de conforto, né? De que para nós, às vezes, né? Qual que é o maior sacrifício, às vezes, que uma pessoa faz pelo evangelho? É se esforçar um pouquinho para não cometer alguns pecados e se deslocar à igreja um dia por semana. A pessoa fala assim: nossa, eu já estou me sacrificando pelo evangelho. Né? Então a pessoa que pensa isso, o anticristo para ele é um absurdo. Um cara que vai chegar, tirar seu emprego, tomar suas coisas, matar sua família e falar: nega Jesus, senão eu te corto a cabeça. Isso não pode acontecer comigo. Né? Então Jesus vai me tirar da terra antes para eu não ter que passar por um perrengue como esse. Né? Tá amarrado. Né? Aí surge o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo se espalha como doutrina pela igreja, de forma que boa parte da igreja evangélica americana e as igrejas que foram evangelizados pelos americanos, ou surgiram a partir da evangelização dos americanos, que inclui o Brasil, adota essa doutrina, essa percepção da Bíblia, de começar a separar, não, isso aqui era da lei, isso aqui é da graça, isso aqui é da tribulação. E de começar a pregar, surge a igrejas do advento. A adventista é a mais famosa delas, né? Que é a ideia de que Jesus está voltando a qualquer momento, prepara-te.
né? Que a trombeta vai soar, e se você não estiver preparado, a igreja vai e você fica, e as crianças, coitadas, passando aqueles apertos de acordar, não achar o pai dentro de casa e achar que os pais foram arrebatados, eles ficaram só porque eles contaram a mentira para a mãe na noite anterior lá da nota que eles tinham tirado na escola, e gera todo aquele medo, todo aquele... É uma doutrina que vai surgir também por conta dessa situação. Ricardo ressaltou um negócio interessante aqui, né? Cultura ocidental contemporânea não tem nada de cristã, né? A cultura do consumo hedonista e antropocêntrica faz convertidos a Baal, né? Pelo poder de Mamon, como ele colocou ali. É o que tem acontecido na nossa cultura hoje. Oi, Zeke. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com essa doutrina aí. Conta. Eu fui criado nesse meio aí e as trombetas qualquer hora podia tocar. E eu lembro que, acho que foi no ano 2000, rapaz, isso aflorou assim de um jeito que tá louco. Foi. Ia virar o século e daí já era. E daí um dia eu matei aula. Eu não fui na aula e a mãe casualmente estava de folga no serviço. E eu vi que a mãe estava em casa, só que ela não me viu. Rapaz, e caiu um raio no lado, no pátio de trás lá de casa, mas pensa num estouro. E eu saltei do quarto até o quarto da mãe para ver se a mãe não tinha sido arrebatada. Mas o coração acho que foi a 1000 pelo Brasil. Pânico, pensou, é isso aqui que é Jesus voltando. Matou a aula. Tava fazendo coisa errada, né? Tava em pecado, né? Tava em pecado, aí já era. Jesus vai e você fica, né? Então, isso surge também no século XIX, entra século XX com força, né? E entra também para o século XXI para nós. E aí o que acontece? Sim, a principal doutrina evangélica sobre a volta de Jesus é dispensacionalista. Ainda é essa. O que mudou? Até o ano 2000 tinha um monte de profecia, um monte de revelação, um monte de pastor, profeta, não sei o que falava que Jesus ia voltar até o ano 2000. Né? Então tinha uma pretensa profecia que eles diziam, não está na Bíblia, de 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás, né? E aí o pessoal espalhava essa notícia por aí. Então as igrejas, na década de 70, 80 e 90, deram muita ênfase nisso. Então, quase todo culto, em algum momento, o pastor ia falar do arrebatamento, tinha congressos de arrebatamento, de apocalipse, não sei o quê, e a igreja falava bastante sobre isso, e chegou o ano 2000. E não aconteceu nada. Teve gente que se matou, teve gente que vendeu tudo que tinha e deu para os pobres, porque pensou, não, agora eu faço uma boa ação aqui, porque vai ter um arrebatamento, eu não vou precisar mais das coisas. E aí ele que virou pobre, né? Depois que Jesus não voltou, porque ele não tinha mais nada. Tipo isso. Isso começa com os adventistas em 1844, que marcaram a data para a volta de Jesus. Tinha marcado para 43, Jesus não voltou e refez o cálculo. Não, errei por um ano em 44. Em 44 tinha mais gente do que em 43. Ele não voltou também. Aí eles foram inventar umas ideias lá por que isso não aconteceu e não sei o quê. Aí tem uma dissensão, aí tem o Batista do Sétimo Dia, que é criado nessa época também, e tudo, as coisas vão avançando. Então isso vai se tornar comum. Os Testemunhos de Jeová surgem nessa esteira também de, não, só tem 144 mil que vão ser salvos, que somos nós os Testemunhos de Jeová, porque eles também acharam que Jesus ia voltar logo em seguida, só que aí o Testemunho de Jeová ultrapassa de 144 mil seguidores, né, fiéis, aí eles têm que reformular a doutrina de explicar como que isso vai funcionar então. Né? Só que reformulou para pior, porque tem um monte de testemunho de Jeová hoje que não vai ser salvo e é testemunho de Jeová do mesmo jeito. Né? E aí isso foi espalhando. Quando Jesus não volta, no ano 2000, o discurso da igreja começa a mudar. E aí é interessante, porque ele vai ficar, a gente vai ver aqui na sequência, ele vai ficar mais materialista. Porque tipo assim, bom, já que ele não voltou, então vamos aproveitar essa terra. Exatamente. E vai começar a surgir uma série de
doutrinas que são mais materialistas, que perderam essa perspectiva da eternidade. E é por isso que a gente raramente hoje vê igrejas pregando, congressos sobre esse assunto e coisas nesse sentido. Também a teologia da prosperidade vai ganhar muita força. E ela vai ganhar ramificações também, a partir disso ali. Mas é aquela época da católica que eles vendiam os terrenos no céu e vendiam pedaço da cruz, né? Isso é antes disso? Isso é antes. Antes desses movimentos todos. Isso vai acontecer, vai ter o ápice disso no século XVI, que é o que causa a Reforma Protestante. O Lutero, vendo essas coisas, começa a se indignar muito. Tinha outros que se indignavam também, mas o Lutero era o mais famoso do que se indignou. E falando, isso não existe na Bíblia, isso não tem lugar nenhum, isso aí está errado, a gente tem que parar de fazer isso. Aí eles racham com a Igreja Católica e surge a Igreja Protestante. No início eles queriam reformar a Igreja Católica para ela parar com isso, por isso chamava reforma. Não era para criar outra igreja, é ser a própria Igreja Católica reformada. Só que a Igreja Católica não aceita, então eles criam um racha e aí surge a Igreja Evangélica, para romper com essa ideia. E 500 anos depois a Igreja Evangélica começa a repetir o processo. Mateus, só questão de curiosidade. Como é que os testemunhos de Jeová conseguem explicar que não são só os 144? Não, eles falam que é só os 144 mil e que quem é sabe quem é. Aquele ali, e que você, mesmo não sendo, tem que servir a Deus sabendo que a hora que você morrer, você vai só deixar de existir. Você vai ser aniquilado, não vai desfrutar do paraíso. Mas na verdade é que você pode ser um cara bom, fazer as coisas direitinho, não ser os 144 mil, você não vai para o inferno, você só vai deixar de existir. Né? E você ajudou os 144 mil a chegar lá. Na nossa forma de céu, na forma de céu de ficar uma alma lá num outro lugar, não. Eles acham que vai ser na nova terra aqui. Nisso eles não estão errados. Nisso eles interpretaram certo. Eles só fazem a confusão de em que momento isso acontece. Lá no Apocalipse tem uma passagem, a gente vai ver isso na matéria de escatologia mais profundo, mas tem uma passagem que Deus ele vira e fala assim, eu quero que vocês selem 12 mil de cada tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, para um propósito. No texto de Apocalipse é muito claro que esse propósito é evangelizar judeus. É uma coisa que vai acontecer no futuro só para judeus alcançarem outros judeus. Mas eles interpretaram esse texto errado e criaram essa doutrina do só 144 mil vão ser salvos. Isso era uma forma de justificar por que só eles iam ser salvos. Porque até então já tinha tido milhões de cristãos no mundo. Então eles falaram, não, todas as religiões eram falsas, agora Deus levantou a religião verdadeira, dos 144 mil que vão estar presentes na volta de Jesus e no fim dos tempos. Só que eles ultrapassaram esse número, né? E Jesus não voltou, aí eles então vão reformular. Seita, toda seita bate nisso, os mormons vão bater nisso, né? Um ramo do adventismo, porque tem alguns adventistas que são ok, não são seita, mas um ramo do adventismo que acho que só eles são salvos, vão bater nisso também. Né? Essa ideia de tipo assim, puxa vida, então quer dizer que Deus deixou 1.800 anos de história avançar com todo mundo indo para o inferno, mas aí Deus achou o alecrim dourado ali e falou assim, não, para você eu vou revelar a verdade. Né? E aí você vai trazer então a verdadeira cristianismo para o mundo. Não, isso nem faz sentido. 1 Coríntios 15, 51, 52 é da trombeta, né, Luciano, que você está falando, do ressoar da última trombeta? Nós vamos tratar disso na matéria de escatologia mês que vem já, bem profundamente. Aí eu vou explicar como que acontece isso. Só que o texto, só para dar uma adiantadinha de 1 Coríntios 15, 51, 52, não fala de um arrebatamento que pode acontecer agora, ou no próximo minuto, ou nos próximos 10 minutos. O texto bíblico, quando vai falar sobre arrebatamento, ele mostra que muitos sinais bem claros vão ser dados anteriormente e que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, quando ela estiver terminada. Aí, quando Jesus for voltar e pisar na terra, acontece 1 Coríntios 15.
e toca a última trombeta. Então, se é a última trombeta, é a 7ª trombeta do Apocalipse. Quer dizer que já tocou as outras 6 trombetas do Apocalipse. E aí a última é o arrebatamento, né? E aí então a gente vai ver bem detalhado essas 3 visões do pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, para a gente entender em que momento que isso acontece, desse fato de Jesus arrebatar a igreja. Não é arrebatamento para tirar a gente da tribulação, é depois que passou a tribulação, para transformar a gente para poder reinar com ele quando ele estiver pisando aqui na terra. Mas aí a gente vai ver bem na sequência certinho e vai ficar bem tranquilo de entender isso ali.